Amém, meus irmãos? Ainda de pé, abra a sua Bíblia, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, e nós vamos ler apenas o versículo de número 9 para a nossa meditação nesta noite, após termos louvado o Senhor, com bastante alegria. É chegado o momento de nós ouvirmos a mensagem da palavra de Deus. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9. Todos acharam? Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Meus amados, nós glorificamos ao Santo de Israel, a esse Deus tão bom, tão misericordioso, que nos dá a oportunidade de mais uma noite aqui estarmos para cultuarmos o seu nome. Estar aqui, meus queridos, é sinal de grandes vitórias para as nossas vidas. Tenho a plena certeza que este Deus, nesta noite, Ele tem falado em cada coração. Porque o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que se revela de uma forma extraordinária. E eu acredito que cada um de nós que aqui estamos com nossos ouvidos inclinados, com nossos corações preparados para receber tudo aquilo que Deus tem distribuído para cada um de nós que aqui estamos. E nessa noite, meus queridos, eu quero falar um pouquinho sobre o arrependimento como requisito básico para nós entrarmos no novo céu e na nova terra. Eu tenho a certeza que cada um de nós que aqui estamos temos essa expectativa, de que quando Jesus voltar, nós adentraremos os portões celestiais e estaremos para sempre com o Senhor. Como é bom falar da segunda vinda de Cristo, porque é um assunto que para alguns traz algumas preocupações, mas para outros é motivo de alegria. Porque falar da vida de Jesus, estamos falando de uma mudança de vida para melhor. E todos aqueles que servem ao Senhor devem ter esse desejo, essa vontade de estar adentrando os portões celestiais. Todos os profetas do Antigo Testamento, eles de uma forma muito própria, eles divulgaram, eles espalharam uma mensagem em relação de que o Senhor Jesus viria, de que Ele realmente viria, como Ele veio no Novo Testamento. E Ele veio, viveu um período sobre a face da terra, realizou muitas coisas maravilhosas, mas foi o assunto aos céus novamente. E a mensagem de que Ele vai voltar, ela prossegue. E assim como Ele veio, já na sua primeira vinda, Ele também voltará novamente. E quando nós falamos da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em uma área da escatologia bíblica, onde traz para nós algumas coisas interessantes que nos ajudam a afinar a nossa fé com a palavra e nos ajudam a comportarmos de uma forma para que quando este dia chegar, nós possamos realmente dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Isso, irmãos, para nós é um motivo de muita satisfação, porque esse Deus tão maravilhoso, Ele tem preparado um lugar maravilhoso para cada um de nós. Quando nós lemos a Bíblia, a começar do Gênesis, nós encontramos primeiramente, logo no primeiro capítulo de Gênesis, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos aqui a terra original, mas no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Se os irmãos fizerem uma análise ali, vão observar que do capítulo 1 de Gênesis, do versículo 1 versículo 2, há um espaço de tempo muito grande, porque Deus não ia criar uma coisa sem forma e vazia. Porque se tornou sem forma e vazia, quando Satanás foi expulso do céu, ele veio para a terra. Então houve uma rejeição por parte da sua chegada, e a terra então rejeitou a sua presença, ficando sem forma e vazia. Temos a terra original, temos a terra caótica, mas temos a terra restaurada, quando Deus começa a criar todas as coisas novamente, criando o céu, criando terra, separando as águas, criando os seres vivos e mostrando que Ele quer que algo diferente aconteça no meio do seu povo. Então Adão e Eva foram colocados nessa terra restaurada que Deus havia criado. E eles vivenciam momentos de satisfação, momentos de alegria, momentos de contentamento, até que então Satanás, como sempre é um estragador de prazer, ele vai agora se intrometer naquilo que Deus havia criado, para criar um caos dentro da criação que Deus havia
feito como ele fez, seduzindo Adão e Eva, levando-os a pecarem contra Deus e assim sendo expulso da terra que Deus havia preparado para eles. Então Deus fecha, coloca querubins para guardar a ida até a árvore da vida e coloca o homem para fora do jardim do Éden. O caminho foi fechado. Só que Deus não podia deixar que este caminho da vida ficasse interditado. Deus então providencia agora o cordeiro que seria imolado como sacrifício para que este caminho pudesse ser aberto novamente e o homem tivesse direito da vida eterna. Então todos os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam que viria alguém nasceria e seria o precursor e seria o anunciador das boas novas que abriria o caminho para a vida novamente. Tente imaginar comigo a preocupação de Satanás, porque em Gênesis 3,15 diz que da semente da mulher nasceria um. O diabo ficou na expectativa, ele ficou ali ligado, porque todos que nasciam, ele queria matar. Nasce então na realidade, os filhos de Adão e Eva nasceram, o diabo ficou ali na expectativa que poderia ser um deles. O que ele faz? Logo usa Caim para matar Abel, porque Abel agradava a Deus. Ele falou assim, vou dar um jeito de tirar logo esse rapaz aí, de repente pode ser ele que vai esmagar minha cabeça, eu vou acabar logo com ele. Então Abel, por sua vez, morre. E assim sucessivamente vai se desenvolvendo o enrolar da história e cada um que se levanta. O diabo fica atento, porque poderia ser aquele ali que ia esmagar a sua cabeça. E vai se crescendo, vai se divulgando, a raça vai se desenvolvendo. Nasce então Deus levanta o homem por nome Abraão. O diabo também poderia pensar, deve ser esse homem aí, porque pela promessa que Deus fez para ele, que dele seria uma grande nação, Deus faria dele uma grande nação. Pode ser esse também. Satanás intenta contra Abraão, levando-o a mentir. Quando Abraão mente, Satanás logo pensou, não é esse, porque não viria alguém que mentiria, porque eu sou o pai da mentira. Então, Abraão foi descartado também, não foi ele. E assim vai se levantando homens e mais homens. Levanta-se então Moisés, um homem que foi formado na faculdade egípcia, um homem que teve uma formação extraordinária. Vive 40 anos no Egito, é formado, e depois de 40 anos ele vai para o deserto porque havia matado um homem. Satanás também pensou assim, não é esse. Deus não ia mandar alguém para tirar a vida, para matar, conforme Moisés havia matado um egípcio. E ele foge para o deserto. Mas mesmo assim Deus o chama e dá a ele uma missão de tirar o povo da escravidão, assim como aconteceu. Então o diabo viu que não era também Moisés. E vai se desenvolvendo a história. Vão então surgindo outros homens que foram usados por Deus, homens que se levantaram de uma forma tão extraordinária. Levanta-se então um homem por nome Davi. Um jovem, na realidade, que tinha recebido da parte de Deus uma oportunidade tão grande. E agora ele começa a mostrar de uma forma muito própria de que ele era uma pessoa responsável. Matou leão, matou urso. O diabo então ficou com a pulga atrás da orelha. Pode ser esse menino aí, de repente ele já matou urso, já matou leão, ele vai pisar na minha cabeça também. E o diabo então fica preocupado, arquitetando um plano, como é que ele poderia tirar então Davi da jogada. Eu tenho que dar um jeito de tirar esse Davi da jogada, porque ele não pode continuar do jeito que ele está. Derrubou já Golias, acabou com Golias, e é esse aí. O diabo então logo arma uma cilada, dá um jeitinho de colocar Betseba lá sem roupa, e Davi dá uma olhada, se interessa do assunto, e Davi então comete um adultério e também comete um homicídio. Satanás falou, não é esse. Esse não viria, porque ele cometeu aí um adultério, também cometeu até mesmo um homicídio. Não é esse também, todos preocupados, também não é esse. Então cada um que se levantava, ele pensava que poderia ser aquele. Porque foi profetizado que viria um. E esse um que viria seria o enviado de Deus para cumprir a ordem do Deus vivo e do Deus todo-poderoso. Louvado seja Deus. Levanta-se então após Davi um homem chamado Salomão, filho de Davi. Um homem pacífico, um homem tranquilo, que começa o seu reinado muito bem, uma administração extraordinária, já começa oferecendo sacrifício, começa já orando, começa mostrando que o negócio se ia pegar mesmo, estava disposto a fazer. O diabo responde, não tem jeito, é ele. Do jeito que ele começou nesse caso, oferecendo sacrifício, estou perdido com esse homem. Então Salomão vai administrando muito bem o que Deus havia colocado nas suas mãos, e o tempo vai passando, vai se passando, até que então Salomão começa a se enrolar na sua vida. Ele resolve ter 700 mulheres e 300 concubinas. É certo que Salomão não tinha relacionamento com todas essas mulheres.
era apenas uma questão de destaque, porque ele, como rei, precisava dar uma boa aparência, entre aspas, precisava mostrar que ele estava no poder, ele estava no controle, e a bem na verdade, não sabia ele que aquilo ali seria um fracasso para a sua vida. E ele então começa a se enrolar, começa a multiplicar cavalos e mais cavalos. Daqui a pouco as mulheres que haviam se envolvido com ele, perverte o coração dele, ele cai, tem um declínio espiritual muito grande, ele veio se apostatar. O diabo falou, não é esse também. Já está todo enrolado, está todo embaraçado, também não é esse. E assim foi sucessivamente, cada um que se levantava, o diabo ficava preocupado, porque ele viria. Ele viria de fato, irmãos, porque todos os profetas profetizavam, apontavam que ele viria. E agora então chega no Novo Testamento. Aparece um homem, irmãos, no deserto por nome João. E esse pseudônimo de Batista era porque ele batizava as pessoas. Ele aparece no deserto, imagine bem, após um período de 400 anos de silêncio, que houve de Malaquias a Mateus, aparece um homem pregando no deserto uma mensagem talvez não um pouco assim aceitável, né? Porque um período de silêncio desse, aparece um homem pregando sobre arrependimento. Que mensagem é essa, João? Você não vai ter agenda, João, com essa mensagem aí. Você não vai ter muitos convites, não tem problema. Eu estou aqui apenas para dizer que está vindo um homem aí, que eu não sou nem digno de desatar a sandália dos seus pés. Está vindo aí um homem, que ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ele está vindo aí. E a diferença de idade de João para Jesus era apenas de 6 meses. Porque quando Maria foi abordada pelo anjo do Senhor, Isabel já tinha recebido a mensagem, isso já tinha se passado 6 meses. Havia uma diferença de idade muito pouca. E João então aparece pregando. Só que João profetizou que viria e não demorou muito tempo para ele vir. Diferente dos outros profetas que haviam predito que ele viria, e passou-se um tempo. Mas João falou que ele viria, e daí a pouco Jesus está se manifestando. Assim como João, assim como Jesus começa o seu ministério sendo batizado. E quando Jesus nasce, pelo fato de ele já ter nascido de uma virgem, Satanás já ficou preocupado. Olha, tem algo diferente aí. Pode ser esse homem aí, porque ele já nasceu e não teve coabitação de Maria com José. Já estou preocupado. Fez uma reunião lá no Hades, lá no lugar de tormento, lugar onde eles vivem. Falou, vamos ficar ligados porque tem algo diferente aí. Chegou um menino aí, que nasceu, já não veio, de não ter participação de José, estou preocupado. Então a diabada ficou tudo preocupado, irmãos. E eles então agora vão fazer o quê? Vamos usar Herodes. Quem está no governo é Herodes. Vamos usar Herodes. Vamos mandar matar todo menino 2 anos para baixo. Vamos acabar com o problema. E Satanás entra no coração de Herodes. E Herodes levanta um decreto. Olha, todos os meninos de 2 anos para baixo devem ser mortos. Devem ser mortos. Porque dá-se a entender que Jesus estava com aproximadamente 2 anos. O diabo já estava tentando ofuscar, atrapalhar um plano da vinda do Senhor Jesus. Mas como Deus, irmão, sempre tem uma porta de escape, por divina revelação, Deus fala com Maria e Deus fala com José, para que eles fossem para o Egito, porque sairia da jurisdição de Herodes. Estando no Egito, estamos fora da jurisdição de Herodes, é aqui não manda, vamos ficar por aqui. Até que passasse esse período, e Jesus então começa a crescer, e o diabo fica preocupado. Jesus com 12 anos já estava no templo ensinando, dando show em doutores da lei, mostrando que ele tinha algo diferente na sua vida. O diabo falou, é esse aí, não tem jeito, pela forma como ele já está fazendo, já está ensinando com 12 anos no templo, é esse aí que vai esmagar a minha cabeça. Jesus então atinge a idade de 29 anos para 30 anos, Jesus é batizado por João. E o mais interessante é que João estava batizando, e veio ter com ele um bando de pessoas também para serem batizadas, e João começou raça de víbora, cambada de cobra, e João batizando ali, batizando aqui, batizando ali, aquele monte de cobra que ele estava, e o tempo foi passando, cada pessoa sai da frente, daqui a pouco vem aparecendo um homem. E João olhou assim, não, peraí, isso aí não é cobra. Esse aí não é raça de víbora. Quem é esse aí então, João?